Agora eu queria abrir para a mesa, antes de passar, caso alguém queira interpelar, não só o palestrante e o IASEC, mas queiram falar alguma coisa. Começar, espera um pouquinho, você quer usar a palavra, por favor? Bom dia, senhores. Eu vou lembrar aos senhores que os senhores são seguidores de Moisés, né? Ele foi o pai de todos os advogados, criador de todas as leis, artigos, depois criaram. É que ele deixou o luxo do seio da casa de Faraó para defender a sua tribo. O senhor sabe muito bem disso aí, né? Então Moisés tinha tudo para ser um grande advogado ao lado de Faraó, onde ele estudou direito, e abandonou tudo e brigou contra os seus professores para defender a sua tribo, né? E lutou tanto. O senhor sabe todas as leis, o princípio é desse aí. Mas eu tenho que falar dos Tupinambás, né? Os Tupinambás, eles gostam de ser os melhores, né? Nós somos igual os Cherokees. Os Cherokees, nós temos a 4ª Esquadra Americana, que tem o porta-avião presidente Reagan, Ronald Reagan, né? E aquela equipe é como se fosse uma cidade de 500 mil habitantes, aqueles 5 navios que segura o porta-avião, os 3 mil calças daquele porta-avião. É como se fosse uma cidade de 500 mil pessoas. E eu me sinto orgulhoso que o índio, tanto faz ele ser norte-americano, como ele ser da Bolívia, como ser do Brasil, o comandante dessa esquadra é um índio Cherokee. Mas o Dr. Paulo estava falando que ele fez o projeto Rondon, né? Eu lembro que em 1956 eu me interessei pelo projeto Rondon, e comecei ali pela Huawei e Great West, que eu falo mal em inglês, que Deus me livre, francês razoável, né? Mas em inglês eu falo mal. E quando eu me vi, eu era radiotelegrafista, categoria classe A, PY, né? E se fundava em 1960 o 1º Batalhão de Comunicação do Exército Brasileiro, no Alto Amazonas, e descobriram que o índio era radiotelegrafista. Ser radiotelegrafista naquela época era melhor do que ser ministro da Casa Civil. O que o cacique do Tucumbó falou. Aí me levaram num padre e falou: seu nome é Luiz Gonzaga. Eu falei: mas eu não quero esse nome. Ele falou: mas não, você é bicho, esse é o nome do santo. Hoje é dia do santo. Ele me batizou como Luiz Gonzaga. Quando eu vi, eu estava sendo fundador do 1º Batalhão de Comunicação do Exército, Marechal Rondon. Eu sabia de tudo. Em 1961 eu já sabia do golpe de 1964. O meu cacique disse: olha, não fala, não, você só fala para revoltar. Eu ficava revoltado. Nós tínhamos 20 oficiais americanos e tínhamos 80 oficiais, tinha 20 oficiais brasileiros e 80 oficiais americanos. Diz que veio aprender comunicações com a gente. E nós ficamos confinados ali durante 3 anos, arrumaram um decreto lá que, por necessidade de serviço, nós tínhamos que engajar, e eu já sabia de tudo que acontecia nesse país, né? Mas eu volto ao desafio. O desafio está aberto para os senhores, que são apóstolos da lei, são os senhores que podem nos defender. Fizeram um slogan, antigamente: sem caminhão, o Brasil para. Eu acho que o Brasil para é sem advogado. Se não tiver advogado, nós estamos perdidos. Com advogado a gente já vive sofrendo. Muito obrigado, os outros vão falar também. Muito obrigado a todos. Cacique Boruraine. Um bom dia para todos, bom dia para a mesa, para os demais doutores, pessoas que compõem esse plenário. Meu nome é Pedro de Boruraine, como de acordo com o Robson Miguel já pronunciou. Sou cacique da Reserva Marechal Rondon, no norte de Mato Grosso, divisa de Rondônia, onde temos ali na nossa jurisdição
13 mil índios. E o propósito que me trouxe nessa cidade de São Paulo, porque aqui se encontra 42 índios Chavante no município de São Paulo e também em todo o estado. Nós temos aqui uma aldeia que nos representa em Jacareí, e foi necessário que eu viesse para São Paulo para trazer alguns alunos que concluíram o ensino médio para vir prestar um trabalho, um estudo na faculdade. Eu, toda a vida, desde quando eu comecei a se entender por gente, entrou no meu coração um desejo muito grande de trabalhar ao lado dos índios. Eu estudei num colégio que já foi pronunciado o nome dele aqui hoje, Merúrio. Eu fui interno ali com 6 anos de idade. E quando saindo dali, eu coloquei no coração que eu estudaria e me formaria para que viesse trabalhar ao lado da Sociedade dos Povos Indígenas. E esse foi o motivo de eu fazer um curso. Hoje eu sou arquiteto e trabalhei na Mendes, no Iraque, em Bagdá e muitos lugares na Palestina, para agariar algum fundo, para que quando eu viesse, voltasse de novo ao Brasil, no Brasil, eu tivesse uma base para que eu pudesse dar uma certa estrutura aos jovens que terminassem o estudo médio, para que viesse prestar uma faculdade. Foi o motivo de eu vir para Jacareí. Com pouco capital que eu trouxe, eu consegui comprar uma área em Jacareí, e ali, como colocamos ali, fizemos uma aldeia, e fui na reserva Marechal Rondon e trouxe 22 índios jovens para vir prestar a faculdade em São José dos Campos. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui com esses índios, eu tive um grande... eu fiquei bem decepcionado, por um motivo que eu fui pressionado pela FUNAI, para que eu não pudesse tirar os índios da reserva, para que eles ficassem toda a vida na reserva. E ali eu entrei com uma forma, pedindo ajuda do meu pai, que é o Pedro Bururari, que hoje ele é o cacique da reserva, e ali conseguimos ficar com esses índios aqui para prestar ali um vestibular e ir para faculdades. Então eu quero dizer, eu tenho no meu coração um desejo muito amplo para que os povos indígenas, os brancos, os negros, todo fosse um pessoal iguais. Nós sabemos que a discriminação ainda hoje no Brasil, é incrível que pareça, ainda existe isso. Quando se trata de negro, de índio, sempre ainda temos aquela discriminação. É tanto que hoje o índio, quando ele peleja para se entregar à sociedade, sempre existe uma barreira muito grande, tanto no nível social, como também no nível da educação. Então, por isso que hoje nós estamos tendo esse direito de estudar e se tornar professores, doutores, para que nós chegamos a um ponto de nós ser iguais, de nós ter esse direito de dizermos que somos um povo só diante de Deus, certo que seja ele de qualquer etnia que seja. Então, eu vindo para São Paulo no ano 2000, aqui eu fundei uma entidade que hoje ela é um OCIP. Eu creio que todos aqui que estão nesse plenário devem conhecer a AMA, é uma entidade de saúde. Então, a AMA hoje, ela se tornou em todo o Brasil, inclusive no município de São Paulo e fora do Brasil. Então, quando ali nós fundamos essa entidade, qual foi o propósito? Inclusive, o nome AMA é Associação Mão Amiga para Todos os Povos. Temos um objetivo de fazer essa parceria. E quando o Robson Miguel mandou para mim um convite, que eu lendo o convite, eu não poderia de maneira nenhuma rejeitar essa oportunidade de estar aqui, principalmente na OAB, do estado de São Paulo, da capital de São Paulo, pedindo para todos, quero reforçar o pedido de Robson Miguel. Então, o que acontece? Nós, como os índios, dependemos do apoio das autoridades constituídas. Nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus.
todos os advogados que estão presentes aqui, uma permissão de Deus para que você chegue a essa posição. Então queremos dizer para vocês, olha para os índios, eu sei que vocês já têm olhado, mas continua olhando para os índios como um ser humano, como uma pessoa que precisa de igualdade, que nós somos sofridos, aqui nós, muitas das vezes, nós não temos mais o direito de ir e vir. Existem muitas cidades aqui em São Paulo, em todo o Brasil, que ainda é território indígena, mas nós não podemos nem direito de passar na rua, nós temos direito de passar, porque se nós for passar, alguém vai dizer, tem um índio passando aí, põe cachorro nele, tira ele daí, certo? Então, o que acontece? Então, eu quero, não quero ser muito extensivo na minha palavra, mas eu quero dizer a todos, pedir a todos esse apoio, essa compreensão, esse carinho, esse amor, porque vocês têm a chave na mão, que é o poder, que são autoridades, são advogados, são defensores dos direitos humanos. Então, eu quero deixar à exposição de vocês. Qualquer reunião que tiver, o Robson Miguel, Dr. Paulo, com demais autoridades presentes, eu estou à disposição. Depois vou deixar o meu telefone, o Robson Miguel tem o meu contato, estamos aí junto para nós lutar ao direito dos índios brasileiros. Muito obrigado. Eu não quero ofender nenhum da mesa, mas como você falou, que Deus abençoe, chamou todas as autoridades, os cristãos sabem que o céu é assim, não vai todo mundo. Então os advogados estão aqui, foram abençoados, estão eleitos por vocês e estão abençoados. Azar de quem não está presente hoje. É a minoria, não é todo mundo que é premiado. Doutor Paulo, o senhor sabe que Jesus é advogado. Sim, advogado nosso, inclusive. Ele é advogado dos advogados, então eu creio que ele está presente no coração de todos. Amém. E a SEC? Depois a professora, depois... Bom, de meu lado, como fotógrafo e como, vamos supor, ilustrador dos absurdos que eu escuto aqui, tenho feito o possível perante as editoras do Brasil, quando publicar as imagens, sem dúvida sempre cobro o direito de imagem e é repassado às comunidades, tanto a comunidade Chavante de Meruri, quanto os Borórios de Cochipó da Ponte, Barra dos Garças, quanto dos Axaninca, que estão no Acre e tudo mais. Tenho feito o mínimo, vamos dizer, isso seria talvez um mínimo para todas as outras fotógrafos, outras entidades, para tentar ajudar a manter o pouco que sobrou das respectivas culturas. Nos livros de matemática do Brasil, tenho sugerido, ao invés de, quando ilustrar um quadrado, usar uma área que tenha lados iguais, que eventualmente use alguns desenhos indígenas, como nós temos aqui presentes, para que as nossas crianças aprendam a matemática desse jeito. Eu faço isso há 10 anos. E algumas editoras têm usado as nossas imagens dessa forma. Procuro, no possível, o crédito e pagar de uma certa forma, para que não fique uma cultura, ou das diversas culturas que nós temos aqui, tendo que trabalhar pedindo emprego de lixeiro. Como brasileiro, filho de imigrantes, tenho vergonha do que eu escutei aqui nesse plenário. Espero que isso seja transmitido aos outros e, humildemente, com a cultura e origem que tive, respeitando, como disse, a espiritualidade, as culturas, ou um pouco que sobrou disso, tentar, com os direitos de imagem que eu tenho pago, que pelo menos tenham que trabalhar em outras áreas que não sejam nas próprias bases. Acho que a miscigenação com branco realmente não é, talvez, a melhor solução. Mas, como branco, tenho passado para as crianças, através das editoras, para que esse respeito seja e que as comunidades possam viver disso. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Professora Ubimara. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar, né, todos os caciques presentes e o mais novo cacique, em nome desse mais novo cacique, né, a nossa onça, parabenizar, né, todos os presentes aqui pela iniciativa. Eu também, afro-brasileira, indígena, me chamo Ubimara, que significa flor da mata. E como disse o nosso cacique Robson Miguel, o nome
nós carregamos uma missão com o nome. E Flor da Mata, né, Ubimara, ela é a fênix das flores. Ela está onde, após uma grande devastação da terra, inundação, queimada, ela está lá, ela brota como sinal de que ainda aquela terra tem possibilidade de vida. E eu assumi esse nome, né, dado por meu pai, como uma missão também. E é em nome desta missão que fui convidada pelo cacique Robson Miguel para estar aqui hoje falando da universidade que eu represento, que é a Universidade Camilo Castelo Branco, a Unicastelo, que fica em Itaquera. Rapidamente, resumidamente, para dizer, como coordenadora do Programa de Inclusão Social e Cidadania da Universidade, que é um programa de extensão, que há 3 anos estamos à frente, nós tomamos como iniciativa esse ano realizar o trote solidário de indígena. O nosso programa tem um nome, Dinda, né, que é a madrinha que tem a obrigação de cuidar e zelar. Não é? Então, fizemos uma campanha de mobilização de todos os acadêmicos, docentes, discentes, funcionários da instituição, em nome da cultura indígena, com todas as etnias, porque estamos em Itaquera, uma região próxima a Guaianazes, uma região do solo fértil da cultura indígena. E, como universidade, ela tem obrigação, não é, de entender, respeitar, valorizar a cultura, não só por estar naquela região. Então, em nome do professor reitor Gilberto Selber, que abraçou toda essa campanha de mobilização dos alunos, nós fizemos palestras, seminários, debates, exposições dos artesanatos para venda, para que os alunos pudessem comprar. Construímos a réplica de 3 ocas e desenvolvemos todo um trabalho de debate sobre a cultura indígena. Eu quero dizer que, se todas as universidades tiverem iniciativas, não é, de valorizar a cultura, promover a cidadania e trabalhar em prol da inclusão, isso vai ser reduzido lentamente, porque são os novos alunos, as novas gerações de profissionais que estarão saindo dos bancos da universidade, das academias, com uma compreensão cidadã, com uma prática de inclusão social e cidadania desde a sua formação. E, para concluir, eu queria dizer o seguinte, que a experiência que nós tivemos, a universidade desenvolveu um programa de bolsas próprias. E esse ano nós temos a honra de receber representantes da comunidade Guarani no curso de Direito, não é, que foi a opção que ele fez, no curso de enfermagem, porque já trabalha na sua comunidade com a saúde indígena. Nós disponibilizamos vagas para todos os que quisessem participar do processo seletivo da universidade e concorrer. E daqui para frente, todas as ações nossas são bolsas próprias que a universidade coloca à disposição, não como um marketing de responsabilidade social, mas assumindo esse compromisso. E por conta desse compromisso assumido, estamos aí desenvolvendo uma parceria com o cacique Robson Miguel para a implantação oficial, ainda este semestre, do Centro de Referência da Cultura Indígena na Zona Leste, dentro de uma universidade, mas com a responsabilidade que a universidade deve ter para garantir e manter esse centro permanente de referência da cultura, pesquisa e também atuação junto às comunidades indígenas que possam, através dos seus saberes, contribuir para o saber dos acadêmicos que estão lá construindo, não é, e publicando os seus saberes. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Jaúdio Tcheriri Ismar de Juruaparacau, Cariri. Eu disse bom dia, o meu nome é Ismar, conhecido como papagaio Cariri da boca cabeluda. Eu me expressei em Guarani porque nós perdemos a nossa língua. Os cariris perderam a língua. Foi dizimado junto com parte do seu povo. Obrigado por estar nos ouvindo. Antes, eu vou abrir para os membros da comissão, queiram saber alguma coisa, os demais, mas antes eu queria chamar a Maria Suplicy para vir aqui à frente, para, em nome das mulheres da comissão e das advogadas, entregasse uma rosa, o botão é um bombom, à nossa Índia, que está na mesa, mostrando que são iguais, os direitos são iguais.
Quer falar agora? Gostaria de parabenizar o Paulo Oliver pela iniciativa, a presença de todos. Muito interessante abrir a iniciativa desse debate, formar essa comissão com os demais colegas. Acho que a gente tem vários pontos para começar a discutir e procurar ajudá-los, inclusive junto às universidades, talvez trazendo algumas palestras, levando alguns conhecimentos básicos de propriedade intelectual, para exatamente conscientizar esses novos alunos, esses indígenas que estão ingressando, estão estudando. E eu acho que nossa função acho que vai ser basicamente isso. Não sei, a gente ainda não conversou, não se reuniu, mas procurar levar conhecimento na área de propriedade intelectual para que eles possam buscar seus direitos sempre que for necessário. Obrigada. Eu quero aproveitar a deixa da nossa doutora Suplicy, que o assunto está quentinho, né? E já comprometer mais um pouco a nossa diretora Wimara. Uma vez que esse espaço é aberto, nós indígenas agora temos que aprender a ser bem oportunistas, né? Aprendemos com os senhores, né? E dá oportunidade. É a sugestão da criação de uma cadeira de toda a legislação e material indígena, ou melhor, com foco na cultura indígena, para os alunos que estão em curso de direito, pelo menos que fosse feito uma vez em Ubimara, por mês, uma aula específica, né, para os direitos indígenas na área também material de bens, né? Obrigado. Uma opção está aceita, vamos ver aos superiores, né? E agora acho que eu abro a palavra aos membros da comissão e os outros. Alguém da mesa ainda queria falar? Sim, eu gostaria então de, já que foi feito o desafio, né, aceitar aí e colocar à disposição dos senhores, né, para que nós organizemos, através da comissão da OAB, os debates, uma vez que temos o curso de formação na área de ciências jurídicas, né, a formação, a capacitação, e levar para dentro da universidade o desafio dessa cadeira, né, dessa temática. Então, me coloco à disposição como representante da universidade e com a autoridade que me é conferida pelo reitor, professor Gilberto Selber, para assumir compromissos em nome da universidade neste momento. Obrigada. Parabéns, Tá bom, porque obrigado. vai ser a primeira universidade a aceitar esse desafio. Alguém da comissão, antes de abrir assim genericamente sobre alguma coisa, que nós temos aí uma hora, dá tempo de trocarmos mais alguma fala. Eu acho que aproveitando aí, que agora está sendo projetado, seja efetivado. Né? Então, agora que foi formada essa subcomissão, vamos dizer assim, né? Que nós possamos efetivamente estar realizando esses projetos e levando a propriedade intelectual conferida aos direitos dos índios, né? Para a faculdade. Tá? E nós agradecemos novamente. Mais alguém? Bom, eu queria, de início, parabenizar a casa e a comissão pela iniciativa, na pessoa do Dr. Paulo Oliver, né? Dizer que, antes de mais nada, eu simpatizo com a causa, primeiro porque o que se pleiteia aqui nada mais é do que se faça cumprir o que está na Constituição, né? Que todos são iguais, e então eu acho que o pleito é absolutamente justo. E segundo, porque eu entendo que a cultura ela é muito rica e ela, basicamente, ela engrandece o nosso país. Eu sou um patriota e eu acho que tudo aquilo que nós possamos fazer para engrandecer o nosso país deve ser feito, né? Eu tenho uma pergunta para o cacique Tucumbó. Está certo o nome? Por favor. É assim? O senhor fez duas afirmações. Uma delas é que os índios pretendem viver de acordo com a sua cultura, né? Continuar vivendo de acordo com a sua cultura. O que eu acho muito interessante, porque talvez se nós vivêssemos um pouco mais com a cultura do índio, a vida fosse um pouco menos estressante, né? Talvez a vida fosse um pouco mais fácil para todo mundo. E a segunda afirmação é de que o índio não acumula riqueza. Eu achei uma afirmação interessante também. Nós temos a história do índio americano, que
em que pese terem sido dizimados, etc., hoje são donos de empresas, são donos de cassinos, quer dizer, tem aí, salvo engano, são proprietários da rede Planet Hollywood, etc. Então, a minha pergunta é a seguinte, a minha dúvida é como alcançar esse equilíbrio? Quer dizer, como manter as tradições, continuar com o mesmo estilo de vida, continuar com essa premissa de não acumular riquezas, mas, simultaneamente, explorar os direitos autorais de uma forma sadia, de uma forma inteligente, para que os direitos possam ser mantidos. Eu entendo que, quando se fala em propriedade material, nós temos vários direitos. Nós falamos do direito de imagem, que tem vários aspectos, e muitos deles não são patrimoniais, evidentemente, né? Claro que o respeito ao direito à imagem, etc., ele transcende apenas a questão patrimonial, mas a minha pergunta é focada na questão da exploração do direito autoral propriamente dito. Quer dizer, como alcançar esse equilíbrio entre a manutenção das tradições, baseada aí no estilo de vida, e nessa própria característica de não acumular riqueza, e, ao mesmo tempo, explorar os direitos autorais. Parabéns pela colocação, né? É uma pergunta que me é feita sempre que a gente vai dar palestra em faculdades, né? Que história é essa? Se o índio sai de lá, está com roupa paletó, andando de carro, celular, então ele nem é mais índio, né? Disse bem, a cultura indígena ela tem um diferencial bastante de desprendimento, porque ela entende que você tem que ser para ter. A cultura do não indígena é o contrário, você tem que ter para ser. Quem tem mais é mais, né? Ultimamente, devido a alguns escândalos, a gente chega a comentar que não importa o fim, né? Ou a forma como a pessoa chegou a ter o castelo, né? Desde que ela tenha, né, ela passa a gozar de uma certa de privilégio, brechas para, através de advogados, sair fora, enfim. Isso não vê um caso. Na cultura indígena, você tem que ser para ter. Nós entendemos que algumas aldeias, ou melhor, a maior parte das aldeias, até mesmo algumas urbanas, elas não precisam propriamente dita da circulação do dinheiro em si. Ela precisa do bem. Por exemplo, dentro da aldeia o dinheiro não tem valor, mas um facão, machados, cavadeiras, medicamentos e até doações, muitas culturas, até mesmo urbanas, que nós temos aqui, a aldeia de Jaraguá, que está numa situação precária, né? Os indígenas vão às quartas, domingo no final da feira, para recolher restos de alimentos, porque ela necessita ou de doações, não do dinheiro em si. O dinheiro, o indígena tem ainda dificuldade de administrar, né? Tem o exemplo dos chavantes, o pessoal mesmo do Riparidi, que foram agraciados com a operação que eu participei, da Petrobras, e a má distribuição levou com que foram comprados vários celulares, até para crianças, né? Então, às vezes, ainda é melhor o indígena usufruir do benefício dessas imagens através do chamado listão. O que é o listão? A FUNAI ela tem um controle do que aquela aldeia mais necessita. Sementes, árvores, se é medicamentos, se é frutas, o que é. Em vez de ser a doação feita em dinheiro para comprar roupa, que seja roupa. Lembrando que o fato do indígena andar de paletó e gravata, celular e carro, ele não deixou de ser índio, não. Ele é um índio fantasiado de branco. Como no carnaval agora, você vê muitas mulheres e homens seminus e cocá, tanga, né? Fantasiados e pintados de índios, mas cuidadinho, né? Que eles não viraram índio, não. São brancos fantasiados de índio, né? De índio. Curiosamente, são leis que para nós é absurdas, né? Por que em determinadas festas as mulheres podem ficar nuas, seminuas e não são presas, né? E o indígena que está sempre em festa, se ele for andar na cidade seminu, ele é preso, né? Então, enfim, são coisas que ao longo dos anos nós vamos harmonizando. Certíssima colocação. Nós entendemos que essa lei deverá ser respaldada de alguns cuidados e de estudos, respeitando a necessidade cultural de cada aldeia. Por quê?
usos e costumes dentro da aldeia é coisa mais séria do que vocês pensam. Nós estamos numa fase de apavoramento muito grande e medo, porque muitos indígenas têm RG, têm SIC, como uma esposa e eu. E algumas culturas nossas, as mulheres casam com 12 anos, com homens mais velhos. Então nós temos medo que muitos indígenas possam sofrer o dano de ser presos, acusados de pedofilia, uma vez que eles são casados com meninas de 12, 11 anos, 13 anos, aqui na aldeia de Tenondeporã, são 970 índios, raramente um índio de 14 anos já não tem um filho ou dois, né? Porque a cultura guarani ela é poligâmica, né? Então é bastante complicado, deve ser feito alguns estudos que os senhores poderiam, a cada ação que beneficie aquela cultura com direito financeiro, por usar a imagem, usar tal, que passe pelo conselho, né, que nós vamos criar, um conselho para que veja se aquela etnia já participa da inclusão social ou ela é muito primitiva, a ponto de ser melhor beneficiada com doação de ferramentas, medicamentos, sementes e não o dinheiro em si, né? Espero que eu tenha conseguido chegar próximo à sua resposta. Para ilustrar e para dar uma informação, há uns anos atrás, o saudoso Afonso, que era o gerente do direito autoral do Ministério da Cultura, pediu, Paulo, haverá uma conferência para juízes em Florianópolis. E, na verdade, se discutir artesanato, direito de autor e com relação à cultura indígena. E nós estávamos nessa sessão porque o Afonso pediu, olha, Paulo, você tem umas visões estranhas que você consegue pensar algumas coisas que eu concordo com você. Eu gostaria que você fosse nessa conferência da OMP, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para os juízes federais de Santa Catarina e do Sul. Eu fui. E o representante de Portugal falava como eles cuidavam da artesania. Só que nós não estamos preparados para aquela cultura toda. E à tarde era eu que ia falar após o almoço. E nessa hora chegou a esposa do ex-governador Esperidião, que era prefeita, e participou da mesa, e a conversa começou a contar dos índios, que ainda tem alguma coisa em Santa Catarina, e a situação dos índios do Sul. Eu falei, olha, eu já citei isso uma vez no Ministério, que alguns membros, uns dois que estão nessa comissão nossa hoje aqui, se puseram contra. Porque o autor, na verdade, é a pessoa, pela nossa legislação, é aquela que tem o dom de criação. E eu tinha encontrado no Recife uma situação comprovada que eu levei ao então ministro Belfort. O índio, me levaram até São José da Coroa Grande, pelas praias brasileiras no interior de Pernambuco, e dali nós passamos por Maragogi e fomos a uma aldeia. Encontramos os caiçaras e alguns índios, que pegavam os restos, eu vou voltar ao assunto, só para vocês entenderem, pegavam os restos daquela madeira que o mar jogava de madrugada, aquelas árvores, eu tenho algumas que fui presenteado depois, e eu vi verdadeiras esculturas, e eu vi uma madeira que o mar teria jogado, e essa madeira tinha 3 ramificações, 3 tronquinhos, e o índio usava a graxa para pintar, porque eles não tinham tinta preta, usam graxa marrom de sapato, e colocavam aquelas sementinhas como o olhinho, pegavam a conchinha que o mar jogou, punha um chapéuzinho, então ficou um tronco com 3 cabeças, saíam 3. Ele falou, o que o senhor acha disso aqui? Eu falei, quem é o índio que fez isso? A ideia foi daquele caiçara pega pago, mas quem ideia fui eu que fiz, o outro falou. Eu falei, gozado. 3, você sabe o que vocês fizeram aqui? Uma pessoa que começa a ler certas coisas, vocês fizeram num tronco só, para o católico e para o cristão, aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 cabeças, num corpo só, uma união. E falei, olha, vocês pensaram que ele tem olho, estão tudo vendo o que está se passando embaixo. Aí um índio falou, o senhor sabe, veio uma professora de São Paulo, que tinha outro igual, agora estamos sabendo que é uma artista plástica, aqui de uma famosa universidade de São Paulo. Ela comprou, não ganhou,
achou muito bonito, ganhou um menorzinho. Essa escultura de madeira transformou-se em 12 peças de bronze, ganhou medalha, ganhou prêmio em São Paulo, como autoria dela. E ele disse, olha, duvido que você está me trazendo isso. E era de São Paulo. Quando ela chegou, eu falei, não, verdade, quer ver? Mandaram um turista passou aqui, viu, nós demos o endereço, chegou até nós. Foi mandado para Maragogi, nosso nome é conhecido, localizaram, ele me traz a fotografia e o jornal. A criação do índio, dando ideia a uma grande professora, artista plástica, premiada em São Paulo, uma ideia que nasceu do caiçara e do índio, coisa parecida lá. Em virtude disso, eu levei isso para frente na conferência e falei, seria bom, não estamos aqui em Portugal, na Europa, falando para o português que estava na mesa, que era membro da OMP, mas seria bom que os índios colocassem os seus sinais. Na cerâmica do Pará, parabéns, e está lá o Isaías, assina Isaías embaixo, os vasos, porque cada peça que você faz, quando é una, por mais que seja um autor só, ou da própria, me perdoe, não digo que não tenha ignorância, façam igual, copiem um outro, quando é de uma pessoa, nunca é igual o trabalho. Tudo tem sua diferença, tudo tem alguma coisa peculiar daquela pessoa. Então vocês, como é artesanato, marquem um sinal e ponha. Por quê? Aí me veio um outro, me apresenta uma panela do Espírito Santo que era feita por um outro índio. E falou, olha aqui, já está patenteado isso aqui como uma propriedade industrial. Então surgiu naquele cenário 3 assuntos graves, comprovados. Então, nós como advogados, temos que pensar logo, rápido. Porque propriedade industrial, porque nasce, tudo bem, mas às vezes vem de cultura de raiz. E na cultura de raiz não é empresa. É uma coisa para ser observada. Isso aí eu fui interpelado por muitos juízes e aceitaram. No final, naquele teatro que nós estávamos, a colocação, porque eu não posso falar o cuidado do índio brasileiro como o índio americano, que vão para o cinema, são reconhecidos iguais, sabe brigar pelos seus direitos. Então, é alguma coisa, nessas vertentes, nós temos muita coisa para discutir. Aí o Afonso falou, Paulo, transcreva isso, eu tenho isso escrito dentro desse trabalho. Depois falou, olha, não errei de indicar você, porque os membros da OMP falaram, olha, onde que vocês tinham um elemento para fazer isso? E 2 membros que hoje fazem parte, numa discussão, se puseram contra a minha exposição. São colegas nossos. Por quê? Porque nós estamos ainda no setor da materialidade. Todos querem viver. Mas nós somos profissionais. Nós temos que saber o que escrevemos, o que queremos e qual o fundamento. Trabalho é trabalho. Cada um é eleito para uma coisa. Então procure contornar dentro do direito que o teu cliente quer. Agora, nós não podemos virar o direito garantido porque o nosso cliente quer. Temos que achar uma saída para ele. Isso é uma posição minha. Eu acho que nós temos que achar uma saída para favorecer quem cria e aquele que o criador também não venha a ser usurpado. Então, eu acho que espero que vocês tenham dado uma noção, porque eu levei uma bordoada de 2 colegas nossos, são meus amigos, eu trouxe-os para a comissão, mas naquela reunião que nós tínhamos no Ministério, eu falei, mas o Paulo falou isso. Não, tu falou, está certo, o Afonso falou. Eu acho que é uma coisa, porque tem que ter alguém pela bandeira humana. Então, acho que nós devemos pensar e sempre chegarmos ao denominador comum. Me perdoe eu interferir e falar, porque foram exemplos que eu tive na mão, concreto. Alguém mais quer? Você não falou nada, Yasbeck. Bom dia a todos. Eu devo confessar que aceito esse desafio de compor a comissão, mas eu não conheço, acho que é desse próprio, eu não conheço nada sobre o assunto. Também não tenho notícia de material escrito sobre esse assunto. Então, talvez o seu livro, doutor Paulo, não seja de muita utilidade nessa comissão para ter algum contato com a matéria. E eu acho que um contato permanente com o cacique Robson Miguel, com os outros
caciques representantes, para que a comissão entenda quais são as necessidades reais, como hoje funciona na prática, se deve priorizar o direito individual do criador ou se da comunidade, como tratar essa questão, para a gente tentar sair com uma solução, uma contribuição pelo menos adequada. Parabéns. À causa. Esse material nós vamos encaminhar agora, tá ligado? O doutor tem toda a razão, porque muitos dos nossos direitos que estão inseridos no contexto da cultura folclórica infantil brasileira vêm da cultura indígena e nós perdemos até a identidade para outros países, né? A exemplo, poucas pessoas sabem que a perna de pau, para não deixar o cheiro do indígena no mato, quando ele faz as armadilhas, vem da cultura indígena. As dobraduras, cama de gato, que é passar o cordão pelas mãos, peão, que é o peão de fieira, jogo da amarelinha, poucas pessoas sabem, peteca, peté é tapinha, né? Cá é mato, peteca, é da cultura indígena, né? E os brasileiros, às vezes, atribuem esses valores à cultura portuguesa, espanhola, crendo que, como essas brincadeiras acabaram saindo daqui, indo para lá, perdemos, né, o direito, como acabamos perdendo quase o direito do açaí, o direito do guaraná, o direito de uma série de frutas que todo mundo sabe que não são oriundas da China, né, não são de lá, são daqui, mas mesmo estando aqui, eles registraram e nos tomaram o direito. A comunidade indígena hoje sofre muito também com isso, porque nós temos, eu tenho aqui o catálogo da 1000 folhas, que ela apresenta centenas de remédios tirados de raízes, que foram levados aos laboratórios americanos, que comprovam o poder de cura, e que ainda leva até o nome indígena, para provar que é nosso. E hoje, a Vitalab, de São Paulo, paga direitos autorais altíssimos aos americanos para utilizar remédios que são nossos, da cultura indígena. É outro fator para ser considerado. O Jaca quer uma parte? Voltando à peteca, aos jogos que a gente tem, que é de origem indígena, há 1 ano e meio atrás a gente filmou e fotografamos na comunidade Calapalo, no Xingu, exatamente como eles brincam e como se brinca dentro da comunidade. Então, o que eu daria um apelo como branco para nós, nessa história toda, é algumas observações. Por exemplo, os Axaninca, no Rio Amônia, no Acre, me falaram o seguinte: quando a gente cria uma dependência demais em relação ao branco, por exemplo, dando um motor, você cria dependência muito grande, porque o dia que o motor pifa, alguém vai ter que consertar, e para consertar vai ter que pagar. Porque o branco, lá na cidade de Cruzeiro do Sul, já não está mais aceitando trocar o arco e flecha, ou algum artesanato, pelo motor que tem que ser consertado. Então, o que eu sinto é que falta da nossa comunidade branca um pouco mais de conhecimento para como contribuir. No caso dos Cuicuro e Calapalo, no ano passado, eu combinei com o Faremã e com os 2 caciques, Calapalo e Cuicuro, aqui em São Paulo, e nós levamos coisas que não seriam tão dependentes, que é o caso do facão, a semente, eventualmente uma rede. Não adianta levar só uma vara de pescar, porque essa comunidade é grande, então a rede, no caso, para pescar, do que deu e o que sobrou no Xingu, já que as grandes multinacionais estão poluindo o rio acima e não temos mais peixes no Xingu. Então, os Calapalos e Cuicuros estão vindo para São Paulo para poder, através do artesanato, da sua cultura, angariar fundos. Uma outra alternativa e sugestão que eu vi das comunidades indígenas americanas, uma espécie de um clube. Você entra com, vamos supor, 20, 30 reais, e isso lhe dá direito, por exemplo, a você ter 10 minutos com alguém da comunidade mostrando um pouco da cultura tupi, por exemplo. Segundo, você sai, anda no outro lugar, você vai jogar futebol, ou teus filhos vão jogar por exemplo, com gente da comunidade. No caso das minhas filhas, no ano retrasado, com o genipapo, o cacique Faremã e os índios locais ensinaram as minhas filhas como são feitos os desenhos em genipapo.
Numa outra departamento, setor, vamos supor, desse clube, ou desse lugar, que poderia ser em formato de aldeia, você poderia, por exemplo, mostrar um pouco como é feito o artesanato e os desenhos geométricos, que são muito bonitos. Em algumas comunidades é lindíssimos. E com isso, as crianças nossas começariam a ter um pouco mais de contato com as comunidades, sabendo o que cada uma faz e começando já desde pequeno a respeitá-las, com a sua espiritualidade, com seus desenhos, com a sua cerâmica, com seus jogos, com a sua peteca, que são da origem deles. Então, acho que a ideia americana, que você tem uma espécie de um clube onde tem tudo, inclusive cassino. Cassino onde os jogos todos lá têm temáticas indígenas. Em que o branco poderia vir para a região, vamos supor, da comunidade Tupinambá, por exemplo, em Coroa Vermelha, e com isso poderia, vamos supor, através de uma entrada de R$15, você ter um local onde ele possa ir com seus filhos. Eu fiz isso com as minhas filhas. Eu paguei para os cuicuros e calapalo para poder printar as minhas filhas, e tem mais, as minhas filhas e meu filho foram para a escola durante 2 semanas pintados com genipapo preto. E aí deram risada na escola. E eu perguntando, estão rindo do quê? Eu acho que nós não temos do que rir. Ou seja, com isso, o meu trabalho, tanto como profissional na área, comecei a transmitir para pais, para professores, para alunos, uma forma de você conviver com a comunidade e criar o respeito. Tem de tudo, assim como entre nós brancos. Temos bêbados, temos gente transportando madeira, tem tudo. Porém, eles estão à míngua por falta do respeito, como eu fui educado, a partir da minha família e da minha própria origem. Foi assim que eu enxerguei todas as comunidades no mundo. Ou seja, não tenho do que rir, no máximo dá um leve sorriso. E eu tenho, em alguns momentos aqui, a vergonha de escutar tudo que eu estou escutando. Minha parte, há 30 anos estou fazendo, sozinho. Nunca divulgamos, nem nada. Mas, de nosso ponto de vista branco, uma forma de ajudar a organizar. De repente, as prefeituras. Vai uma prefeitura de uma cidade de Porto Seguro, ou de uma cidade de Caravelas, ou de uma outra cidade, e vai até o local, e as crianças de escola municipal, de repente, através de uma contribuição do prefeito ou da própria escola, 5 minutos de aula com a comunidade indígena, 5 minutos sobre um pouco da espiritualidade. Por exemplo, na espiritualidade podem dizer, por exemplo, como eles enxergam Tupã, A, B e C. E com isso, as crianças do ensino público poderiam ter primeiro acesso com aqueles que realmente foram os nossos brasileiros. E com isso você tem uma organização. Algumas comunidades já estão organizadas. Eu tenho aqui algumas delas já feitas assim. No caso dos Axaninca, é o caso dos Calapalos, é o caso dos Cuicuros. Nos Calapalos a gente tem inclusive um livro onde mostra exatamente como foram feitos esses desenhos. A origem, a brincadeira dele de peteca, a forma infantil de ver a vida. Minhas filhas olharam para tudo isso e falaram, quanta ingenuidade e quanta coisa a gente poderia aprender. Sou filho de poloneses, aprendi muito. Uma delas é a palavra. Não preciso do escrito porque eu aprendi com eles. Em todo caso, do ponto de vista branco, vejo de outro enfoque uma forma de ajudar concreta, prática e que dá resultado. É assim que foi feito na América. Quem sabe podemos fazer assim no Brasil, para que a gente possa, ainda o que sobrou, ter dessas culturas. No mínimo para ensinar os nossos filhos, como minhas filhas, meu filho, foram pintados com tinta, foram para a escola e foram ridicularizados. E aí virou a situação contrária. Indo do quê? Muito obrigado. Parabéns. Agora nós vamos ter um pouquinho mais de cultura indígena, nós vamos assistir com, parece que é uma poesia cantada, arco e flecha. Nós vamos ter depois aí o tema da vitória, no encerramento da reunião, e os 500 anos iguais. Então gostaria que, se não tem mais nada a perguntarem, eu declaro encerrada a parte de perguntas, depois encerraremos a reunião em si. A Vera ficou por último, né? Ela é artista plástica, é especializada em acrílico sobre terra, formada no Instituto Dirson, do estado do Amazonas. 12 das suas obras estão no Museu Histórico do Amazonas, em frente ao Teatro Amazonas em Manaus. Já expôs seus quadros na Casa da Fazenda 2 vezes, recebeu o prêmio da General Motors do Brasil,
na Exposição Internacional Artistas do Fogo, e ela tem, de um concurso entre 40 artistas, ela recebeu o prêmio como a melhor artista plástica indígena do Brasil. Eu peço um aplauso para ela, e o Paulo Oliver deixou a fala dela por último, porque como nós vamos encerrar com os cânticos, aí ela aproveita e cumprimenta vocês na língua ticuna, ou eu traduzo ela, e já segue com a primeira canção, que eu não sei se ela vai querer que vocês cantam junto ou vai ser alguma do repertório. A Vênia é compositora também, ela compõe só músicas indígenas. Bom, em vez de eu ficar falando, é melhor ela mesma falar? Numa que te chama, nega chama, chatante, nhama nego vídeo que penga canca, nhama aca, ou a beva te canca, te agrada esse vídeo que pelo presente nhama nego não chega dependente o monte. Bom dia para todos os senhores. Estou muito feliz de poder estar hoje aqui com vocês reunidos, falar sobre a nossa cultura indígena, né? Que nós estamos lutando pelos nossos direitos, como todos nós temos direito como seres humanos. Então, estamos muito felizes de poder estar aqui reunido com os senhores para poder ouvir a nossa proposta, nossos direitos. Agradeço o Dr. Paulo Oliver pelo convite e pelas nossas comunidades também. Muito grata mesmo. A primeira música que nós vamos cantar, eu vou querer que vocês, os senhores, acompanhem. É muito fácil. A música quer dizer: venham todos cantar comigo. Venham todos cantar comigo. Não importa se é branco, negro, índio. Mas eu vou convidar vocês, como os senhores são advogados, vou falar OAB. Aí vocês podem cantar. Quer dizer: venham todos cantar comigo. Na minha língua quer dizer Mará, Canandê, ei. Mará, Canandê, rei. Mará, Canandê, rei. Então convido os senhores a ficar de pé. Todos os parentes, o cacicão. É muito fácil. É Mará, Canandê, rei. Vamos todos? Mará, Canandê, rei. Pode dançar. Mará, Canandê, rei, ah, rei, Mará, Canandê. já. Mará, Canandê, rei, ah, rei, Mará, Canandê. Mará, Canandê, rei, ah, rei, Mará, Canandê. Mará, Canandê, eu quero ouvir agora os senhores. Mará, Canandê, rei, ah, rei, Mará, Canandê. Venham todos cantar comigo. é mais fácil do que cantar a música do Creu. Mará, Canandê, ah, rei, Mará, Canandê. Agora eu vou convidar. Mará, Canandê, ah, rei, Mará, Canandê. OAB, Manguara, enderecê, senhores advogados, terecê, Tupana e Tupé. Agora todo mundo canta comigo. Mará, Canandê, ah, rei, Mará, Canandê. 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 Moente, pode se sentar. Obrigado pelo carinho. Essa próxima música que nós vamos cantar, os de trás estão convidados a participar. É uma canção que eu fiz a letra, a autoria minha de Leon Reco, para os direitos dos povos indígenas.
Essa música está sendo apresentada pela primeira vez aqui, não bem público, né? Porque é uma canção que nós não podemos cantar em televisão nenhuma, que nunca deixaram. Porque ela pede que, por favor, falem as verdades da cultura indígena, porque verdades só prestam para ser ouvidas, né? E que nos ajudem, né? É a canção... anos iguais. Levamos mais de 500 anos esperando, sonhando, resistindo e... Vejam quanta injustiça, sou estrangeiro na minha própria terra. Já nos tiraram tudo por ouro e prata, 500 anos iguais. Solidão em silêncio, filhos de ninguém, Deus, nem posso chorar. É morte contra a vida, quantas feridas, 500 anos iguais. É desta parte da terra que na história chego eu, para pedir que me escutem, por favor. Verdades só prestam pra se dizer. 500 anos iguais, levamos mais de 500 anos esperando, sonhando, resistindo, lutando sobre nós impuseram leis absurdas, sem a gente nem saber, só pra terem seus corpos cobertos de joias, 500 anos iguais. É o começo do fim, mas Deus faz justiça. Somos seus filhos também. Se ninguém quis pensar, pensem agora, 500 anos iguais. É desta parte da terra que na história chego eu, para pedir que me escutem, por favor. Verdades só prestam pra se dizer. E agora eu te pergunto, quantos séculos nós teremos que passar sonhando, lutando, resistindo, e morrendo? 500 anos iguais. Pelos direitos humanos, pelo nosso direito à vida. Que os outros próximos 500 anos, com a ajuda de vocês, não sejam mais iguais. Do arco que empurra a flecha, eu quero a força que dispara. Da flecha que busca o alvo, eu quero o que faz desejado. Do desejo que eu acerto o alvo, eu quero o amor, mas por razão. E só assim não terei armas
Só assim eu não farei guerras, e assim fará sentido meu passar por essa terra. Sou o arco, sou a flecha, sou todo em metades. Eu sou pares que se mesclam nos propósitos e nas vontades. Eu sou o arco por primeiro, sou a flecha por segundo, mas sou a flecha por primeiro e sou o arco por segundo. Buscai o melhor de mim, darei o melhor de mim, terão o melhor de mim, onde precisar o mundo. E eu quero agora terminar a nossa parte indígena, com a permissão de vocês, tocando um hino de agradecimento a Deus, né? Nós indígenas temos algumas coisas muito peculiares do pensamento de Deus em relação à preservação do ser humano. Nossa cultura não tem creche. Nossa cultura não tem asilo de velho, o velhinho finda seus dias na comunidade. É uma cultura simples, muito familiar. Nossa cultura não tem sistema presidiário, prisões, né? Nossa cultura não pode discriminar, não tem índio gay, não tem lésbica. Nossa cultura, ao longo dos anos, ela vai se miscigenando, aparentemente perdendo a força, mas em alguns valores nós continuamos agradecidos a Deus, que nós também não adoramos imagens, o índio não faz imagem de nada. E nós temos motivos de sobra de agradecer a Deus por vocês ouvirem a comunidade indígena, entenderem os nossos objetivos e serem nosso porta-voz no Congresso, na jurisprudência, nos nossos direitos. E ainda que isso não resulte em processos de benefício financeiro, mas que isso sirva de um puxão de alerta, igual nós ouvimos hoje da onça de Aguareté, que deu um puxão de orelha naqueles que não vieram, né? Tinha que ter mais pessoas, né? Mas que essas empresas que vão cometendo etnocídio, devastando nossas culturas, sejam advertidas que parem ou devolvam o que nos é de direito. E como eu creio que isso é um momento de Deus, vocês nos ouvirem, entender e unir as forças, eu quero então tocar um hino de agradecimento a Deus, para que Deus dê vitória a todos vocês. É o hino da vitória. É o hino que sempre toca quando os brasileiros conseguem vencer uma dificuldade. E vocês terão um longo caminho pela frente. E eu peço a Deus que dê muita força, muita sabedoria para conseguirem lutar pelos nossos direitos à vida, pelos direitos humanos. Talvez o primeiro desafio seria provar que nós indígenas somos realmente seres humanos, para depois podermos gozar dos direitos que nos é devido, direitos humanos. Talvez, diante de toda a sabedoria que vocês adquiriram ao longo dos anos, como tudo é novo, igual o nosso doutor falou, ele disse, eu tenho que aprender, Paulo Oliver, porque é uma área desconhecida. Você terá que recomeçar. Mas não desanime, esteja com a gente, porque para Deus, recomeçar é uma palavra que jamais deve sair da vida de um advogado que quer ter vitórias. Recomece com a gente então, do nada. Que para nós indígenas, o que vale não é o dinheiro, é a sabedoria, que é o bem que ninguém vai te roubar. Isso vocês têm de sobra para lutar pela causa dos simples e indefesos. Obrigado.
Obrigado, Paulo Oliver e toda a sua equipe. Vamos. Muito obrigado. Ao eterno. Caro Tucumbó, aqui é uma reunião da comissão, com a permissão dos meus colegas, eu estou aqui como presidente, estou passageiro, mas tenho a certeza que a homenagem é a toda a comissão que dispôs a abraçar essa causa que é justa e vem dentro do tema de que defendemos. Agora, antes de encerrar, em nome do presidente Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB São Paulo, o Departamento Cultural pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, e meu nome como presidente e em nome dos meus colegas, passo oficialmente um diploma da OAB para você e com a permissão daqueles que estão representados na sua pessoa, a sua luta, a luta dos índios Tucumbó de Iguacá Cambá, na luta dos direitos autorais e intelectuais dos índios. E ao mesmo tempo, em nome da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, passo também esse marco, esse símbolo, para que permaneça com você e os demais de sua aldeia e os demais que você representa permaneçam. Em vosso nome também. Obrigado. Em nome das demais lideranças, caciques e autoridades, representantes, em nome do Brasil, 454 mil indígenas, suas respectivas culturas, nações, credos religiosos, eu quero dividir, né, esse mérito da OAB de São Paulo, porque São Paulo, tudo começou aqui, os bandeirantes saíram daqui, aqui que começou o Brasil. Dizem que começou na Bahia, mas foram só 10 dias que Cabral ficou e foi embora. Só 32 anos depois, 1532, que veio Martim Afonso de Souza, e o marco foi aqui. Aqui, do outro lado da rua, na Praça da Sé, está os ossos daquele que nós mais respeitamos, Cacique Tibiriçá. Quem quiser visitar, os ossos deles estão ali, virados para frente, ou melhor, para a lateral, aonde está o pátio do colégio, com os ossos do padre José de Anchieta. Talvez seriam as duas pernas que moveram esse país, índios e os brancos, nessa parceria. E eu quero selar, 508 anos depois, novamente, essa nossa união. Cacique Tibiriçá, toda a sua prole, seus indígenas, estão bem representados aqui. Padre José de Anchieta, como fundador de São Paulo, está muito bem representado aqui pela área do direito. E eu quero, então, dividir esse mérito com toda a minha comunidade. Quero aproveitar, selar este evento, pedindo também um aplauso carinhoso à cobertura do jornal Lógica, que vem abraçando a causa indígena em 11 cidades do Vale do Paraíba, na pessoa da sua proprietária, a jornalista Edmara, que está aqui presente, porque essa região aqui, onde o jornal sai, é o jornal onde liderava o Cacique Tibiriçá, desde o Vale do Paraíba até uma parte grande de São Paulo. Muito obrigado de coração, Deus que abençoe vocês. Vou pedir que a própria Edmara registre esse momento, você já tem isso para colocar no jornal? Uma foto bonita? Eu vou pedir que ela mesma entregue uma cópia do jornal. Aqui está também uma página importante, que é dos direitos humanos do Fórum Internacional Sócio, né, que houve em Belém. Tem aqui um relatório meu também nesse jornal. Deixa eu... Antes de despedir todos vocês, aqueles que participaram, a própria Fontini depois vem à mesa, os que estão aqui fiquem, vamos fazer uma foto histórica aqui depois, vocês fiquem aqui embaixo, todos, porque quem não veio, azar. E depois eles atrás, então tudo bem. Depois eu quero, então, fala o que você queira, depois a Fontini também venha. Se algum funcionário estiver ausente, aliás, pode deixar as mãos, quiserem comparecer, isso para vocês também fica com uma história.
que eu, antes da fotografia, já vou declarar encerrada a sessão e quero que venham todos à frente, por favor.